É o TJ. E o que ela diz, essa certidão? Essa certidão ela vai constar como negativa. No usucapião, nós precisamos provar que o autor da ação do usucapião não processou ninguém em relação ao imóvel. E também não foi processado. Por isso, essa certidão do distribuidor civil, nós vamos solicitar do autor da ação do usucapião e do último proprietário que consta na matrícula. Entendeu? Para provar que ninguém processou ninguém. Entendi. Tá, isso mostra que ela é mansa e pacífica. Aí a prova da posse qualificada. A posse qualificada, a gente podemos provar com nota fiscal, recibos, fotos, imagens, cadastros. O que seria a posse qualificada? Posse qualificada, a posse para uso capião, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então eu posso alugar, emprestar e fazer uso capião no meu nome. Eu posso morar, residir, ter comércio e posso fazer uso capião no meu nome. E eu posso usar o imóvel como veraneio para cultos religiosos, para passear e posso fazer uso capião no meu nome. Por quê? Porque eu tenho a posse alternada. Todas essas posses são posses qualificadas para fazer uso capião, entendeu? Tá. E o animus domini, eu comprovo. O animus domini você comprova com as manutenções, benfeitorias. Perfeito. Ótimo. Ok. Doutor, o senhor também falou de enunciado 432? Isso. É a súmula. E de uma sua. A súmula é a 237 do Supremo. É o que essa súmula? Essa súmula fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Tá. E o enunciado? O enunciado 492, ele esclarece que a posse tem um novo conceito no Brasil. A posse, ela pode ser usada para venda, compra. A posse é um direito sui generis. Ok. Tá. Outra dúvida, doutor. Como eu disse para o senhor, quem exerce a posse desse imóvel é um grupo de pessoas que não estão constituídos por uma associação, uma organização. Quem que é o autor dessa ação do usucapião? São todos os membros que eles se reúnem? É um deles? Vale a pena constituir uma associação para entrar com a ação do usucapião? Na verdade, pode fazer o usucapião aquele que tem a posse. Eu posso ter uma situação de várias pessoas que têm a posse, a chamada composse. Então, no contexto dessa ação, pode constar uma pessoa, um casal, várias famílias, várias pessoas, vários irmãos. O doutor consegue levar para o polo da ação quem o doutor quiser, basta provar a posse. Conexão com a posse, né? Pois é, o doutor vê mais força eu ajuizando essa ação com todo. São poucas pessoas, vamos dizer que são umas 10. O doutor vê essa ação com mais força eu colocando as 10 no polo ativo, ou um dos 10. Olha, eu não vejo criar uma pluralidade na ativa, não muda não. É que quando eu coloco muita gente, a ação pode ficar confusa, eu tenho que fazer prova da posse de todos. Se eu conseguir reduzir, é melhor. Estrategicamente pensando, é melhor. Mas não que eu, incluindo todos, eu tenha um resultado negativo, né? Porque o meu medo é, por exemplo, o juiz pegar essa ação e ele dizer, olha, tem um, ele está me dizendo que ali eles eram uma igreja. Então tem vários, né? Mas tem um deles que está querendo usucapiar. Será que esse um não está querendo pegar para ele? Você está entendendo? Talvez tenha essa confusão, esse problema, né? Então, para evitar, porque se o doutor orienta, vamos reduzir, depois dá uma confusão, vamos falar assim, mas foi o doutor que é culpado, o doutor que orientou. Então, vamos fazer diferente, vamos orientar todos a aparecerem no polo da ação. Né? Certo. Tá. Doutor, eu acho que as minhas dúvidas nesse assunto foram sanadas. Se o senhor tem mais alguma dúvida,
Faz a peça e o doutor pode fazer o quê? Antes do protocolo, se o doutor quiser, marca uma mentoria e eu corrijo com o doutor a peça, corrijo e deixo ela pronta com o doutor. E o doutor faz a distribuição, a peça pronta. Fica a seu critério. Se o doutor achar que eu contribuo assim, eu estou à disposição. Tá. Tá? Tá, eu agradeço. Vou pensar, né? No caso, vou conversar com os irmãos lá e se eles acharem importante, eu vou aconselhar eles que sim. Tá bom. Tá. Eu estou à disposição, tá bom? Para te ajudar, com muito carinho e respeito, Agradeço. Doutor, eu não sei nem quanto tempo que hora nós começamos, mas eu tenho uma... Fica à vontade, claro. Tem mais pouco que essa. Fica à vontade. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, viu? Mas o seu áudio cortou. Cortou? Voltou? É. Voltou? Não? Eu vou tirar você para entrar de novo, tá? Vou tirar, aí você entra de novo. Tá, ok. Pronto. Legal, doutor Eduardo. Fica tranquilo. É porque, na verdade, às vezes alguém ligou para o doutor, aí a plataforma corta, para ninguém ouvir a conversa. Tranquilo. Parabéns pela energia, viu, doutor? O doutor tem uma energia muito boa. A energia boa, positiva e de extrema educação. Faltam pessoas igual o doutor no planeta, viu? Não é no Brasil, no planeta. Parabéns, não perca esse jeito de ser não, viu? Muito legal. E eu agradeço também a forma como o doutor está conduzindo essa consultoria. Estou me agradando muito. Eu tô aqui para te ajudar, para te proteger e deixar tudo pronto. Agradeço muito. Doutor, vamos lá, para o segundo caso, eu acho que ele vai envolver o tema da adjudicação compulsória. Isso também tange o direito imobiliário? Tange. Na verdade, a ação de adjudicação compulsória é uma das ações mais utilizadas no direito imobiliário, verdade. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Vou começar a contar a história então, do começo. Eu acredito que vai ser bem mais curta do que a outra. Tá bom. Então, duas pessoas, um casal, Antônio e Dalvani. Eles eram casados e proprietários de um imóvel, também urbano. Em 2001, eles se divorciaram e, na partilha de bens, ficou decidido que o imóvel ia pertencer exclusivamente a Dalvani, a mulher. E assim foi feito. Dalvani, posteriormente, ela se casou de novo, depois do divórcio, e ela vendeu esse imóvel para a pessoa de Sandro. E esse Sandro é o meu cliente. Então ela vendeu esse imóvel para o Sandro. Só que, novamente, vou utilizar a palavra bem como aqui, muito vacilo, não foi transferido esse imóvel para o Sandro. Ela só passou para ele uma procuração pública do imóvel, mas não transferiu. O que aconteceu? Isso foi em 2012, tá? Em 2012 ela vendeu esse imóvel para o Sandro. O que aconteceu? Em 2019, a Dalvani faleceu. Ela faleceu e ela deixou 3 herdeiros, que são o seu esposo, ela era casada, e 3 filhos. Até hoje, para você ter ideia, consta que o imóvel ele é de propriedade do Antônio, que é aquele primeiro marido da Dalvani. Por quê? Porque o formal de partilha não foi registrado na matrícula do imóvel. Então, até hoje consta que o imóvel é de Antônio e está escrito lá, casado com Dalvani.
Aí depois disso eles se separaram, o imóvel passou a pertencer exclusivamente a ela e ela vendeu para o Sandro, que é o meu cliente. Então o que eu fiz? Semana passada, esse caso chegou para mim recentemente, e o que é a primeira coisa que eu já fiz? Eu já fui lá no cartório de registro de imóveis, onde está matriculado esse imóvel, e eu dei início ao processo de registro desse formal de partilha. Na matrícula do imóvel, para fazer com que conste como proprietária apenas a Dalvani. Certo? Mas o que eu quero saber é como que depois disso eu vou conseguir transferir a titularidade para o Sandro. Eu também acho justo eu dizer para o doutor que eu ajuizei uma ação de sobrepartilha, mas essa ação de sobrepartilha ela foi julgada improcedente porque eu concordo com a magistrada. Ela entendeu que não era caso de sobrepartilhar esse bem para os herdeiros da Dalvani. Porque assim, os herdeiros da Dalvani eles não discutem que o bem é do Sandro, eles não querem o bem, só que eles falaram assim, ajuize essa ação de sobrepartilha, passa para nós e depois a gente passa para o Sandro, a gente vai lá e passa a escritura para o Sandro. Só que a juíza ela entendeu que não é caso de sobrepartilha desse imóvel, porque quando a Dalvani faleceu, ela já tinha vendido o bem para o Sandro. Então o bem não integra o espólio da Dalvani para ser feito sobrepartilha dele. Eu concordei com a questão. De qualquer modo, assim, frustrada essa sobrepartilha. E aí eu pensei, então deve ser um caso de adjudicação compulsória. Eu faço esse imóvel pertencer a Dalvani e depois eu ajuizo a adjudicação compulsória. E aí, assim, eu penso um pouco como que seria essa ação de adjudicação compulsória para fazer com que o juiz, eu não sei se o juiz, ele manda os herdeiros otorgarem escritura para o Sandro, ou como é que funcionaria isso. Mas essa é a minha dúvida, se o doutor acha que essa ação de adjudicação compulsória é o caminho correto. Eu vi que também tem uma ação de alvará judicial, se eu não me engano, que é uma ação de procedimento de jurisdição voluntária, e parece que serve para o mesmo propósito. Eu olhei alguma jurisprudência do TJ de São Paulo e eu achei algumas decisões do tribunal nesse sentido. Agora, eu tenho medo de como é uma ação, parece que bem menos usada do que a adjudicação compulsória. Eu tenho medo de ajuizar e o juiz, talvez por alguma falta de conhecimento, falta de não conhecer esse instituto, ele de alguma forma não inviabilizar a procedência da ação. Mas então eu queria apresentar esse caso para o doutor e saber ouvir a opinião do doutor sobre isso. Entendi. É claro que nós temos, né, muitas vezes a gente tem a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer. A ideia é obrigar o outro a transmitir para mim. Se ele não fizer isso, o judiciário faz. Porque ganhando essa ação, o judiciário expede uma carta de adjudicação e eu faço a averbação, né? Eu faço a averbação disso. Na verdade, o termo adequado é até registro, porque registro é a transmissão. Mas eu só uso essa ação quando de fato a briga é puramente contratual, contrato muito bem feito. O alvará judicial, por outro lado, é um pedido que eu posso fazer fora o inventário, que é muito comum quando tem dinheiro em conta corrente, conta poupança, para pedir liberação do dinheiro, né? É muito comum, mas eu posso fazer dentro de um inventário, para liberar o bem de menor valor, o carro, uma moto. Uma casa é mais difícil, o imóvel é mais difícil, né? O juiz expede um alvará para poder vender com mais facilidade e poder custear os gastos desse inventário. Agora, são alternativas, mas sempre, quando for possível uso capião, porque o cliente tem os requisitos para uso capião, sempre será a melhor alternativa. Por quê? Uso capião, diferente de adjudicação compulsória, alvará, compra e venda, que é forma derivada, o uso capião é forma originária. Então você consegue fazer o quê? Você consegue no uso capião regularizar com muito mais facilidade, porque é forma originária, você não depende da matrícula anterior, do último proprietário, entendeu? Doutor, qual é o problema? Desculpa, esqueci de te mencionar, isso é importante. Mas se não for um problema, o senhor pode me dizer, isso não é problema. Mas eu acho que é. É que o Sandro, quando ele comprou o imóvel, ele nunca morou nesse imóvel. Ele alugou. Então, esse imóvel está alugado desde que o Sandro comprou esse imóvel. Talvez com pouco tempo sem alugar e depois ele alugou. Está alugado até hoje. Entendi.
Isso é bom, isso é bom. Dá para fazer uso capião assim? Dá porque o uso capião, você não precisa ter a posse direta, né? Morar, residir, ter comércio. Não, a posse qualificada para uso capião, ela pode ser direta, eu moro, resido, eu tenho comércio, mas ela pode ser indireta, né? Eu posso alugar, posso emprestar, posso fazer um contrato comodato e eu tenho a posse indireta. É até mais fácil de ganhar, porque o contrato de comodato ou contrato de locação faz prova disso, né? Certo, muito bom. E aí, qual seria essa uso capião? Qual a modalidade do uso capião? Quanto tempo de posse ele tem? Ele adquiriu o imóvel em 2012. Então tem 12 anos, né, até hoje. Então eu usaria o quê? Eu uso o capião do 1238 também, né? Coincidência ou não, é o mesmo uso capião. Só que esse uso capião, além do artigo 1238, que nós temos que usar, tem que usar também, isso é importante, a posse complementar. Por quê? O uso capião que você vai fazer exige 15 anos de posse. Tem 12, faltam 3. Então, usa dentro desse uso capião a tese do uso capião complementar. O que é essa tese? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, chegou ao consenso que o prazo para o uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Entendeu? Essa tese, doutor, ela aparece aonde? No RESP, no recurso especial, anota aí, 1361, 226. Certo. Tá. O prazo, então, do processo aí, o processo precisaria durar 3 anos. Como é que é feito isso? O processo ele precisa durar 3 anos, então? Você vai distribuir a ação de uso capião, né? E essa ação, o tempo que demorar, ele não vai ser perdido, ele vai ser somado. Sim, mas aí vamos supor que a ação, ela termine antes dos 3 anos. Aí eu não vou ter o prazo. Mas aí que tá, você vai segurar esse uso capião. Você vai pedir o parcelamento da perícia. O uso capião sempre tem perícia. Então você vai pagar parcelado o perito para a ação demorar um pouquinho mais. Você vai pedir prazo suplementar para juntar documentos. Você vai pedir uma audiência de instrução e julgamento. Você vai fazendo pedidos para que a ação demore mais que o normal, entendeu? Pedro, pode repetir esses pedidos? Um exemplo, né? Você vai pedir o parcelamento do pagamento da perícia. Porque eu vou ter que pedir uma perícia? A perícia nos capiões sempre vai ser obrigatória, sempre vai ser necessária, né? Então você vai pedir o quê? Você vai pedir a perícia, você é obrigado a pedir a perícia. Nesse uso capião, a hora que chegar o momento da perícia, você pede para parcelar. Você pede audiência de instrução e julgamento. Você pede também para atrasar... Parcelar o pagamento? Parcelar o pagamento do perito. Ah, tá. Ok. Aí pede também instrução, audiência de instrução. Instrução e julgamento. Tá. Uhum. Pede também nesse uso capião, faz o pedido nesse uso capião também, da audiência, do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Não entendi. Faz o pedido da audiência de instrução e julgamento. Essa que acho que eu já anotei. Já anotou? De audiência de instrução. Outra coisa que você pode fazer, muitas vezes você não concorda com o perito, o valor, pede que seja substituído o valor para apresentar o outro valor. Tudo isso segura a ação de capião viva para que ela dure mais e você consiga bater esses 3 anos, entendeu? Entendi. Uma outra coisa também que eu pensei aqui agora é esperar mais um ano, talvez, para ajustar essa ação, né? Eu prefiro distribuir a ação e pedir o prazo suplementar. Porque o uso capião, a gente não pode esquecer, é um guarda-chuva, é um escudo protetor. Então vamos dizer que alguém faça alguma coisa, alguém questione, você não distribuiu a ação do uso capião, você está em prejuízo, né? Então é melhor distribuir e pedir esse prazo suplementar, é mais seguro. Eu já peço esse prazo na inicial? Pede na inicial. Que seja considerado o prazo complementar. Complementar. De aquisição da propriedade. Isso. Tá. Entendi. Então o fato dele estar utilizando esse imóvel como locador, desde quando ele adquiriu, ele vai dar ele direito ao uso capião. Já deu, né?
Já deu, já é um direito existente, né? Obrigado, tá? Vou entregar para ele, viu? Deixa eu fazer, tá? Essa daí o senhor realmente me salvou, me salvou, porque eu nem cogitava o campeão nesse caso, porque para mim não era possível, porque era locador. E outra coisa, é melhor trabalhar com essa tese de uso campeão complementar, porque o uso campeão em andamento já é um escudo protetor para o teu cliente, né? É um guarda-chuva. Se alguma coisa aparecer, alguma coisa acontecer, você está protegido, né? Tá. Faz as peças, se o doutor precisar, marca comigo a mentoria online, manda a peça antes, eu abro ela aqui, eu ajudo, viu? Ok, perfeito. A mentoria seria o mesmo caso dessa consulta Mesma coisa, tudo igual. Mas aí eu consigo corrigir a peça, que a plataforma permite, né? Legal. Legal. Tá ótimo. Tá bom? Conta comigo, eu estou à disposição. Se precisar, eu estou aqui. Tá ótimo, doutor. Eu creio que é isso. Fica com Deus, então. Eu aguardo você com as peças para poder ajudar o doutor a corrigir as peças, tá bom? Tá ótimo, doutor. Muito obrigado, viu, pela ajuda. Eu que agradeço. Parabéns pela simpatia, pela educação, pela energia. Você é gente boa, né? Isso a gente precisa de pessoas assim, do bem, né? Educadas. Hoje as pessoas vivem muito de arrogância, de status, né? As pessoas estão doentes, né? Verdade. Fica com Deus, tá? Um abração. Fica com Deus, boa tarde, tá? E aí, depois a gente volta. Tá bom, um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.